Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia. É uma alegria ter você mais uma vez em nosso programa Propósito de Vida. Hoje eu tenho certeza que a nossa programação vai falar muito ao seu coração. Na primeira parte nós teremos uma mensagem de Deus. O Espírito Santo vai trabalhar através desta mensagem no seu coração e de toda a sua família. Na sequência, nós temos uma entrevista e ao final nós estaremos orando por você e por toda a sua família para que a tua vida seja abençoada. Fique conosco, convide mais alguém, assista esta mensagem. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele ao tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Irmãos, esse é um texto muito interessante, que fala sobre as tentações, né? Fala sobre as tentações de Jesus, mas também podemos extrair daqui algumas lições sobre as tentações humanas. Primeiro, é interessante entender o que são tentações. O que é tentação? Jesus, aqui também interessante já considerar nesse texto, que Jesus foi tentado na forma humana. Alguns teólogos dizem que ele estava em espírito, mas não. Aqui ele estava na forma humana. E tentação aqui é algo ligado à questão humana, ao desejo e à vontade. Todas as vontades e todos os desejos podem e conduzem a algumas tentações. A tentação, ela é decorrente, ela é originária do desejo e da vontade. Mas uma outra coisa a considerar aqui também: Deus não tenta ninguém. A Bíblia diz lá no livro de Tiago, capítulo de número 1, verso de número 13. Deus não se envolve com o mal, não tenta ninguém com o mal, e também em nada ele pode ser tentado. Então a tentação não é algo enviado nem elaborada por Deus, não é de Deus, tá? Ninguém é tentado também para que você fique tranquilo. Ninguém é tentado além daquilo que pode suportar. Ninguém será jamais tentado, porque o nosso Senhor em 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 3, diz que você só será tentado até na onde tu podes, e além disso, o Senhor vai enviar condições para que você tenha escape de todas as tentações. Ele vai tentar te pegar sozinho. Ele fez isso com Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi conduzido ao deserto, estava sozinho. E aí então, ele aparece e apresenta as tentações ou as propostas.
Uma outra coisa também que nós podemos e devemos considerar acerca da tentação é o seguinte: a tentação não é pecado, irmão. Não, mas a tentação não é pecado. O pecado surge quando você dá lugar à concupiscência da sua alma, à concupiscência da carne, e aí alimenta aquela tentação até que ela se transforme, se consolide num pecado. Mas tentado até Jesus já foi. Tentação não é pecado. O que você não pode é deixar ela se transformar, se consumar, se transformar em pecado. Às vezes, uma coisa também que nós precisamos considerar aqui é que o inimigo das nossas almas vai tentar usar contra mim e contra você sofismas. O que são sofismas? Distorções da palavra. Ele tentou aqui usar a palavra, né? A Bíblia registra que ele diz: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães, né? E Jesus também o responde com a palavra. Mas eu quero dizer, de repente na sua trajetória cristã, na sua vida cristã, de repente você vai encontrar enviados do inimigo, tentando manipular a palavra, distorcer a palavra e tentar fazer você cair em tentação. Cuidado, porque da mesma forma que ele agiu com Jesus, ele tenta agir nos dias atuais com o povo escolhido, com a igreja escolhida do Senhor. E aqui, nesse texto, irmãos, de Mateus, capítulo de número 4, nós vemos 3 ataques que ele realizou, o próprio diabo em pessoa realizou perante e diante o Senhor Jesus Cristo. E nós vemos aqui no verso de número 3 e 4, um primeiro ataque, que é o ataque à natureza humana. Ele faz um ataque à natureza humana. A Bíblia registra aqui que Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. E a Bíblia diz ainda, no final do verso 2, depois ele teve fome. Fome é algo de ser humano. Anjo não tem fome, espírito não tem fome, mas o ser humano tem fome. Então, a Bíblia diz que ele, vendo a fome de Jesus, tenta um primeiro ataque, e ataca a natureza humana. Eu não sei se o seu casamento está fragilizado, eu não sei se a esposa, o esposo fazem algum tempo que não se conversam, não se comunicam, não tem uma vida conjugal mais normal. Nessa fome de amor, nessa fome de carinho, nessa fome de atenção, ele pode se apresentar a você tentando te atacar. Talvez lá na empresa, uma moça pode lançar um charme para tentar atacar a sua natureza humana. Então o primeiro ataque, irmãos, que o inimigo tenta é contra a natureza humana, contra as nossas fragilidades humanas. Mas a Bíblia diz lá em 2 Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 22, foge também dos desejos da sua mocidade. E eu tenho aqui também uma resposta de Deus, para quando o inimigo tentar atacar a sua natureza humana, quando o inimigo tentar corromper a sua natureza humana, porque nós sabemos que nesta vida, a nossa luta é contra 3 coisas. Nós lutamos contra o inimigo das nossas almas, nós lutamos contra o mundo, os pratos de seduções que o mundo apresenta, mas nós lutamos também contra a nossa própria natureza. Tem gente que diz, não pastor, aqui é sangue de espanhol, aqui é sangue de nordestino, aqui é sangue de italiano. Irmão, você tem que ter o sangue de Jesus, eu sempre digo, sangue de Jesus na sua vida. Vença a sua natureza humana. E a resposta está lá no livro de Mateus também, capítulo de número 26, verso de número 41, que diz assim, vigiai e orai, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus também responde ao inimigo, e ele diz,
como está escrito lá em Deuteronômio, capítulo de número 8, verso de número 3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém da boca de Deus. Está com batalha na sua natureza humana? Vem para a igreja, vem ouvir a palavra, vem ouvir aqui a manifestação do Espírito Santo através da palavra de Deus. Irmãos, o inimigo então não consegue. Ele tenta a natureza do Senhor Jesus Cristo e não consegue. Aí então ele vai para um segundo ataque. Ele tenta num segundo ataque que está lá no verso de número 6 e 7. E então ele tenta, a Bíblia diz que então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo, lugar mais alto do templo. E disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Ele tenta usar a palavra também. Então, não deu certo na natureza humana, ele falou: vou atacar uma segunda área do ser humano. Vou atacar a soberba da vida. Vou atacar aquilo que tem derrubado várias e várias pessoas. Inclusive foi o que derrubou o próprio inimigo, que era um anjo de luz. Vou derrubar através da soberba. Vou colocar ele no alto do pináculo, né? O inimigo tenta despertar em você o desejo de fazer você se aparecer. Ele vai tentar fazer isso. Ele vai te colocar em lugares assim para que você apareça. Mostrar que você é bom, que você é poderoso, que você é um homem, uma mulher fora de série. Foi você que conseguiu, não, essa casa não foi o Senhor que me deu, não, foi eu com o meu esforço, com o meu salário, com as minhas condições, com o meu estudo, eu me formei nisso, eu estou preparado, foi eu que consegui, né? Mas eu conheço um Deus que te desce verdadeiramente, para depois verdadeiramente também te exaltar, verdadeiramente te levanta. Às vezes ele te coloca, te humilha, mas para que depois você esteja preparado, para que você tenha condições de enfrentar as adversidades da vida. A soberba, irmãos, é o desejo de mostrar que você não precisa descer, e de que você às vezes não precisa nem de Deus. Mas existe uma resposta para isso. A Bíblia diz lá no livro de João, capítulo de número 3, verso de número 30, é necessário que diminua eu e que cresça o Senhor na minha vida. Depois ele não conseguindo, irmãos, ele leva o Senhor Jesus para um terceiro ataque, para uma terceira proposta. Ele tenta fazer o ataque à cobiça dos olhos. Ataque à cobiça dos olhos. Que está lá no verso de número 8 até o verso de número 10. Ele diz: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Às vezes, o inimigo vai tentar te conduzir ao caminho mais fácil. Olha só, você não precisa ir para aquela cruz, você não precisa passar nada disso, para com isso, para que sofrimento? Se você só dá uma ajoelhadinha, dá só uma ajoelhadinha aí, só uma ajoelhadinha, aí eu vou dar todos esses reinos e a glória deles. Não precisa disso tudo, para com isso. Às vezes acontece isso conosco. A Bíblia diz lá no livro de Lucas 24, verso 26, convinha que o Cristo padecesse todas essas coisas, para que entrasse na sua glória. Convinha que o Cristo fosse morto, e morto de cruz, para que eu e você hoje fôssemos salvos. Convinha que ele sofresse todas aquelas coisas, para que eu e você fôssemos salvos. Às vezes, irmãos, às vezes, o caminho mais fácil é o caminho da destruição. A Bíblia diz que a porta é estreita, irmãos, o caminho é apertado, não tem moleza, nós temos que enfrentar. No mundo teremos aflições, no mundo nós vamos ter aqui batalhas, lutas. Às vezes os golpistas, eles exploram isso, né? Olha, a senhora não quer comprar um bilhete premiado, né?
Está premiado, mas eu não vou ter tempo de ir lá, faço um desconto aqui e tal. Está premiado. Irmão, é um caminho mais fácil. Tem gente que cai, né? Vemos aí no mundo jurídico várias e várias ações de estelionatários que tentam e conseguem, porque eles usam aquilo que o ser humano tem de também grande, que é a cobiça. A Bíblia diz: não é o servo maior do que o Senhor. Se o Cristo, que é o nosso próprio Deus, padeceu morte de cruz, para que eu e você fôssemos salvos, não sou eu nem será você que vamos encontrar coisa muito fácil, tá? Convém que você enfrente as lutas e as batalhas deste mundo. Primeiro vem a guerra, depois vem a vitória. Primeiro vem a tempestade, depois vem a bonança. Primeiro vem a tribulação, para depois vir a bênção. É necessário você enfrentar uma batalha. Cuidado com as coisas fora de hora. Aqui o inimigo tentou propor a ele e disse: se se prostrares e me adorares, eu te darei todos esses reinos. Gostaria de lembrar vocês do livro de João, capítulo de número 2, verso de número 4, onde Jesus mostra a hora certa. Ele diz assim no livro de João 2,4: mulher, fala para Maria, mulher, que tem eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E aí no livro de Mateus 26:45, ele diz: agora é chegada a minha hora. O livro de Eclesiastes 3 diz: há tempo para todas as coisas. Não queira as coisas antes do tempo. Você abriu uma empresa agora, irmãos, precisa de tempo. Você começou num trabalho agora, precisa de tempo. Você começou um casamento agora, uma família agora, precisa de tempo. Você começou uma vida cristã agora, precisa de tempo. Há tempo para todas as coisas. Não queira escolher os caminhos mais rápidos e mais fáceis. E aí, então como vencer as tentações, pastor? Como vencer as tentações? E a Bíblia então nos ensina também. A Bíblia então nos registra também. Porque vocês viram aqui que a queda do homem ela pode acontecer de 3 barras, né, mãe? 3 barras. Barra de ouro, barra da saia e a barra da fama. Às vezes é o dinheiro, às vezes é a cobiça, ou às vezes é a natureza humana. Mas como vencer essas tentações? A Bíblia então registra no livro de Lucas, capítulo de número 4, que também narra as mesmas tentações. E a Bíblia diz que Jesus era cheio do Espírito Santo de Deus. Ele foi levado ao deserto, mas ele foi levado cheio do Espírito Santo de Deus. Quer vencer as tentações? Seja cheio do Espírito Santo de Deus. É necessário você se esvaziar. Mas eu digo mais, não só se esvaziar, mas você precisa se encher do Espírito Santo, porque saco vazio, como dizem aí no mundo, não para de pé. Saco vazio não para em pé, e saco cheio também não se curva para o mal, não se curva para o pecado, não se curva para o inimigo. Então é necessário você se esvaziar do mundo, e é necessário você se encher do Espírito Santo de Deus. Você quer vencer as tentações? Deixa o Espírito Santo dirigir a tua vida. Ele vai falar com você. Ele fala através da palavra, ele fala através dos louvores, ele fala através dos testemunhos, ele fala através da oração, ele fala no teu coração. Seja dirigido pelo Espírito Santo. Reconheça que todo o poder é dele. Afaste toda a soberba. Todo o poder é do Espírito Santo de Deus. Quer vencer a tentação? Seja cheio do Espírito Santo e seja dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes somos cheios, mas não deixamos ele agir. Não conduzimos a nossa vida pela sua vontade. Quer vencer as tentações? Tem mais uma coisa. No livro de Mateus, capítulo de número 4, que nós lemos nesta noite, a Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Quer vencer as tentações? Consagração e santificação. Pratique a consagração e a santificação. O jejum nos ensina a quebrar a vontade e o desejo. O jejum nos ensina
a adiar as nossas vontades, a adiar os nossos desejos. Talvez você está com desejo de fazer algo que não agrada o coração de Deus. O jejum te entroniza com o Pai. Quer vencer as tentações? Pratique e exercite o jejum. Uma última coisa, irmãos, para você ser um vitorioso diante das adversidades e das tentações que se apresentam nos dias de hoje. Se alimente da palavra, porque é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que dá vida. A Bíblia diz, lá no Salmo 119, verso 130, a exposição da tua palavra dá entendimento aos simples. No Salmo 119 ainda, verso 140, a tua palavra é pura, por isso eu te amo. A Bíblia diz ainda no Salmo 119, verso 97, quanto eu amo a tua lei, quanto eu amo a tua palavra. A Bíblia diz também no Salmo de número 119, verso de número 105, luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Irmãos, a Bíblia diz, no Salmo de número 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. A palavra te liberta, é a palavra que te dá vitória, é a palavra que te dá força, é a palavra que te levanta. A Bíblia diz lá no livro de Romanos, capítulo de número 10, verso de número 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz ainda, no livro de Tiago, capítulo de número 1, verso de número 2, bem-aventurado o varão, quando foi tentado e provado, porque receberá a coroa da vida. E para a gente fechar esse texto, irmãos, a Bíblia diz no verso de número 10 e 11, então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Eu quero te dizer uma coisa, o inimigo pode até tentar usar algumas palavras para te enganar, o inimigo pode até tentar usar algumas palavras para te corromper, às vezes ele tenta usar a palavra de Deus, pode até tentar, mas eu quero te dizer, a última palavra é de Jesus. A última palavra quem dá na sua vida é Jesus. A última palavra quem dá é Ele. Ele pode até tentar promover uma cilada, promover uma situação, mas a última palavra na tua vida é de Jesus. Pedro disse, Senhor, largamos tudo, largamos as tentações, largamos casa, largamos filho, para te seguir. O que nós vamos ganhar com isso? E Jesus responde, vocês vão ganhar 100 vezes mais nesta vida, e por fim, vão ganhar a vida eterna. Bom dia, amigos da Rede Bandeirantes. Mais uma manhã de sábado nós estamos aqui para uma nobre entrevista. Estou aqui na cidade de Brasília, na capital do nosso país, para uma entrevista nosso reverendo Isaías de Souza Maciel. E hoje nós estamos aqui nessa oportunidade única e muito especial de ter com ele alguns esclarecimentos acerca do encontro dele com o Senhor Jesus. Aos 8 anos de idade, eu já fazia parte de uma associação missionária, Paixão pelas Almas, aos 8 anos. Com 89, você há de convir que tem 81 anos. 81 anos de missões. 81 anos de missões. E se tivesse que começar tudo de novo, eu começava novamente tudo de novo. Tal é a convicção de que eu tenho vivido essa experiência com Deus. Durante a Segunda Guerra Mundial, eu estava em pleno front, quando o meu general Horácio Cardoso Machado, me perguntou,
como é que eu estava me sentindo ali no front, sendo um dos mais novos daquela tropa que estava combatendo realmente com metralhadora nos ombros e num terreno todo minado. E eu respondi o seguinte: com Cristo no barco tudo vai muito bem, né? Eu tenho um segredo profundo no meu coração de que só aqueles que têm convicção de que Jesus é o Filho de Deus e que deu a vida no Calvário para a remissão dos nossos pecados, sente essa alegria no coração permanente. Todas as igrejas têm o mesmo Deus e o mesmo Salvador, que é Jesus Cristo. Você pode ser batista, metodista, presbiteriano, você pode ser wesleyano, quadrangular, o Deus é um só. E aprendi com o nosso querido evangelista Billy Graham, em 72, na Suíça, eu aprendi com ele pregar um evangelho de Jesus, dizendo que Jesus salva, Jesus perdoa, Jesus liberta, Jesus cura. Então, é este Jesus que o Rosivaldo está pregando, é o que nós pregamos, e a minha experiência é essa. Quanto mais idoso, mais experiente para dizer que só Jesus Cristo é a solução. Se você precisa de uma solução hoje, então deixa Jesus guiar os seus passos. Eu não sei se você que está me ouvindo tem algum problema de perdoar as pessoas, mas o segredo da vitória está em perdoar. Perdoa e serás perdoado. A oração que Jesus ensinou aos seus discípulos foi essa: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas o que mais me impressiona nessa oração tão perfeita de Jesus: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, se você não perdoa, não é perdoado. Então, Rosivaldo, nesta manhã, eu sei que muita gente fará uma revisão. Se está com alguma coisa guardada contra alguém, tira do coração hoje. E você vai viver um momento mais feliz da sua vida. Porque você não vai ter mais ressentimento, você não vai lembrar demais da pessoa que te aborreceu. Pelo contrário, você vai orar por ela. Isaías 43 diz assim, Isaías 43, versículo 1 e 2. Eis que irei adiante de ti, abrirei todas as portas, quebrarei as portas de bronze e os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros escondidos, para que saibais que eu sou o Deus que te chamou pelo teu nome. É esse o Deus que nós servimos, que nos chama pelo nome e abre as portas que estão fechadas e nos dá os tesouros escondidos cada dia. E hoje é para mim um dia que Deus abriu uma porta diferente no programa aqui na nossa Bandeirante, no seu programa, para dar esse testemunho que eu gostaria de dar há mais tempo em outro lugar. Mas hoje Deus escolheu este programa do meu querido Rosivaldo Molina para dizer: Jesus é muito bom. É uma alegria, e eu tenho certeza que nessa manhã muitos corações foram alcançados, muitas vidas foram transformadas com essa palavra de Isaías 89. Eu tenho certeza que Deus falou com você através dessa entrevista, de todas as informações que nós aqui recebemos e também através da mensagem que Ele preparou nesta manhã. Gostaria ainda de te convidar a curvar a sua cabeça para que juntos fizéssemos uma oração, você e toda a sua família. Curve a sua cabeça. Pai de poder, Pai de graça, eis aqui estas pessoas, eis daqui todos esses telespectadores, Pai. Alcança nos mais distantes lugares, nas mais distantes lares, Pai. Visita cada família, cada pai, cada mãe, cada filho aqui representado, Pai. Visita ele em todas as áreas, nas áreas paradas, nas áreas de difícil acesso. Vai movimentando, glorifica o Teu nome nestas causas, nestes propósitos de vidas, Deus. Que Teu nome mais uma vez possa ser glorificado, que a Tua palavra mais uma vez venha impactar lares, vidas e corações, e que testemunhos de vida possam ser gerados através da Sua palavra. É o que nós te pedimos, e tendo certeza da Tua bênção, já te agradecemos em nome de Jesus.